E o terceiro prong, gente, eu falei que não tem muita importância, porque geralmente a imigração, se aprovar o primeiro e o segundo, vai aprovar o terceiro também, mas é bom entender também que quando você faz o processo com Business Plan, você está atendendo a um ponto muito importante do terceiro prong, que é mostrar a impraticabilidade do Labor Certification, que é a fase que você quer pular quando faz o National Interest Waiver, o NW, é impraticável porque você não vai trabalhar para ninguém. Se você faz um Professional Plan, pense bem, a imigração pode dizer, como tem dito em alguns casos, você vai procurar emprego, então você procura emprego e faz o Labor Certification. Mas com o Business Plan, você vai checando todos os boxes ali. Você vai dizer que é impraticável fazer o Labor Certification porque você não tem empregador, seu projeto é próprio. Você vai dizer que é impraticável porque você é self-employed. Como você é self-employed quer dizer autônomo, você tem um dono do próprio negócio. Como você é self-employed, você não vai ter uma job offer e não vai estar competindo com americanos naquele trabalho. O que é o motivo do Labor Certification. O motivo da imigração exigir o Labor Certification é mostrar que você não vai afetar trabalhadores americanos. Você não vai estar tirando o trabalho de um americano para dar para um estrangeiro. Então, nesse caso, é muito fácil demonstrar, fazer esse argumento tendo um Business Plan. Tá? Inclusive, na atualização que a imigração publicou em 21 de janeiro desse ano sobre empreendedores, eles falam disso também, para a imigração entender que no terceiro prong, se a pessoa está empreendendo, obviamente que não vai estar competindo com americanos e vai estar gerando empregos na economia local. Então, todo país do mundo quer empreendedores. Então, basicamente, é o entendimento que a imigração tem aplicado referente ao terceiro prong do caso da Nazar. Tá? E se você vai fazer com pesquisa científica, melhor ainda, porque não existe Labor Certification para cientista, né? Você vai fazer uma pesquisa científica, geralmente o país precisa já de muito mais pesquisadores e você não vai estar tecnicamente empregado em algum lugar. Você vai estar fazendo um projeto, estar à frente de um projeto de pesquisa. Claro que vai ter os fundos lá que vão ser disponibilizados para o seu projeto, isso é uma coisa para ver depois, mas você pelo menos vai ter. Você não vai estar competindo com trabalhadores americanos para aquele cargo de cientista que vai fazer aquele projeto que é seu, que você inventou de fazer aquele projeto. Então, realmente, o argumento também é muito forte no terceiro prong quando você tem projeto de pesquisa científica. Tanto quanto é forte quando você tem um argumento com o Business Plan para aqueles que vão empreender. Tá? Então, a gente tem visto muito isso, a gente tem visto muito mais aprovações do que no começo, quando saiu o caso da Nazar, talvez porque uma série de fatores. Bom, uma deles é que a gente sempre atualizou o nosso texto básico das cartas de suporte, de uma forma que a gente vai vendo as tendências que a imigração vai demonstrando nos RFS, nos RFIs, e a gente vai adaptando a isso aí para responder a essa tendência, de uma forma que a imigração não vai ter argumento para negar o processo. Claro, podem negar o processo ainda? Podem, porque tem um oficial que nega tudo mesmo, a gente sabe disso. Nós temos a listinha aqui dele já. No ponto de vista mais amplo, a gente tem visto algumas tendências e temos modificado a nossa carta padrão para endereçar aqueles problemas, antes que eles virem realmente problemas. Então isso tem contribuído para o aumento de aprovações, eu imagino, mas uma boa parte disso também uma boa parte desse maior número de aprovações agora do que antes, também é o fato de que os oficiais de imigração estão entendendo melhor o caso da Nazar. Toda vez que um caso precedente, como um landmark case como esse, sai publicado, leva um tempo para os oficiais de imigração digerirem aqueles conhecimentos e aplicarem nos casos novos, né? Então, tanto que antes de sair o da Nazar, ficou mais de um ano, os casos parados, ficaram mais de um ano parados, porque estavam tentando digerir as mudanças que o caso da Nazar implementou em relação ao caso anterior, que era o NYSDOT, né? New York State Department of Transportation. Então, aquele caso lá, famigerado, que não é mais aplicado, ainda estava na cabeça de alguns oficiais de imigração. Eles ainda procuravam usar aquele critério para negar ou aprovar os processos, que era um critério muito mais duro do que o caso do Nazar.
Mas agora que a imigração já está aí com 4, 5 anos dentro do caso Dano Azar, já estão entendendo mais. E outro motivo também que a gente acha, aparentemente, eu não sou um expert nesse assunto, mas é a questão da administração atual, que tem sido muito mais favorecedora da imigração legal do que a administração anterior. Então a gente sabe disso, né, que houve uma intenção da administração anterior em limitar a imigração legal. Não só ilegal, mas legal também. Nessa agora não temos esse problema. Então esse pode ser também um critério que está contribuindo para um número maior de aprovações. Mas com tudo isso, a gente tem visto que o EB2NW ainda é um caso bastante promissor, mas eu vou deixar aqui uma regrinha, que é o que a gente usa nas nossas consultas, para você saber se tem um caso forte ou não. Tá? Se você tem um bacharelado e 5 anos de experiência, já qualifica para o EB2 como a Advanced Degree, né, graduação avançada. Mas isso é o mínimo. Então, não seria um caso tão forte para você pedir o NW só porque qualifica já para o EB2. Tá? Você tem que mostrar mais bagagem profissional. Então, um caso de um bacharelado com 5 anos pode não ser um caso tão forte. Um caso mais forte seria com 10, 15, 20 anos de experiência na mesma área. Ou com um mestrado. E quando a gente fala mestrado, é o mestrado stricto sensu. É o mestrado que se obtém de universidade, como, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, sempre são mestrados, e que no Brasil não podem ser confundidos com o MBA, que muitas vezes não é um mestrado. É uma pós-graduação lato sensu. E isso não tem o poder de ser concebido como mestrado, embora algumas empresas que fazem avaliação consideram como mestrado, e a imigração às vezes pode considerar também, mas é um erro da imigração. Tá? Se você for ver bem, nas empresas mais criteriosas que fazem essa análise, o MBA não é um mestrado. Então é bom você ter um bacharelado forte e vários anos de experiência na mesma área. Outro ponto fraco do processo, sempre que a gente vê aqui, quando o cliente quer fazer entrevista, é quando você se forma numa coisa e vai trabalhar em outra. Então, a formação é em direito, mas você vai trabalhar com moda. Ou então você trabalhou em contabilidade, mas toda a sua experiência foi com marketing. Então, é difícil associar isso, fazer um business plan ou um projeto que envolva as duas áreas. Então, normalmente, se você se forma numa área e segue nessa área, tem um caso mais forte do que o outro que foi para uma área, depois viu que não era aquela, foi para outra área e saiu mudando e se achou em outra coisa melhor. Tudo bem, não tem problema nenhum na sua carreira profissional, mas para o EB2 pode ser crucial isso, pode ser um problema sério. Tá? Se você vai pela habilidade excepcional, também é bom ter bastante anos de experiência e não só tentar ir basicamente com a experiência sem nenhuma formação. É bom ter uma formação, nem que seja uma formação, um associates, por exemplo, um tecnólogo. Geralmente tecnólogo vai muito bem na área de TI, porque TI, o bacharelado não é tão assim quanto o tecnólogo. Não é tão mais importante que ser tecnólogo. Mas o tecnólogo com 10 anos de experiência também não são suficientes para o EB2NW, para o EB2, da parte do Exceptional Ability. É bom ter também uma certificação ou algumas certificações profissionais, não confundir com certificados de cursos na área de cloud ou cybersecurity ou qualquer que vocês fizeram aí. O certificado é uma coisa, certificação é outra. Então, certificações profissionais são importantes. Então, se você está na área de TI e tem um tecnólogo, mais de 10 anos na profissão, e tem certificações profissionais, é um caso forte. Tá? Quando se faz o projeto, faz o business plan, tudo isso, é um caso que só pode ser negado se o oficial quiser negar de forma premeditada, que acontece de vez em quando. Mas é muito raro um caso de bacharelado com mais de 10 anos de experiência, ou um mestrado, ou mesmo pela habilidade excepcional, mostrando 3 daqueles critérios e uma vasta carreira profissional, e a pessoa ser negada por um motivo justo. Não acontece geralmente. Tá? Então, se você tem pouca experiência profissional, o seu caso pode ser mais fraco. Então, talvez o EB2NW não seja bom para você. Tá? Eu estou estendendo um pouco esse vídeo,
Até peço desculpa a vocês, porque deveria ter sido um vídeo mais curto, mas eu gosto de dizer isso porque eu não quero que você pague uma consulta que é cara, que a gente vai dar para você como crédito o valor da consulta, mas se a gente pegar o processo para fazer, né? E nesse caso, você pode estar pagando a consulta cara, que depois a gente não vai pagar aquele processo para fazer, porque a sua elegibilidade não é tão forte. Então, por isso que a gente entendeu um pouco o vídeo, mas eu acho que esse vídeo deve ser visto por todo mundo antes de marcar a sua consulta. E quando você marcar uma consulta com um advogado de imigração sobre EB2NW, pergunte tudo isso que a gente está conversando aqui, tá? Todos os pontos do caso da Nazar. Como você vai demonstrar o prong 1, 2 e 3 do caso da Nazar. Mas o principal mesmo, gente, é você perguntar à pessoa que está dando a consulta se você é um advogado. Então você pergunta à pessoa, você é advogado, em qual estado americano você tem a licença? Eu posso checar aqui a licença? Agora, quando a gente está conversando aqui, e você vai ver várias conversas, não precisa de advogado para isso não, depois vai passar para o advogado ver, é só uma triagem preliminar. Tudo isso aí, gente, é baboseira. Você não deve gastar seu tempo e seu dinheiro com consultores. Tá? Eu tenho visto muito caso de consultas mal feitas, feitas por pessoas não credenciadas para isso, e os clientes têm sofrido muito com isso. Tá? Promessa de devolver dinheiro, se o caso não for aprovado, isso não existe, gente. Não existe mesmo. E quem fez isso e teve o caso negado viu quão difícil foi conseguir o dinheiro de volta dessas pessoas que fazem essas promessas. Né? Os que conseguiram, né? Porque muitos até deixaram para lá, cansaram. Então, pense nisso, gente. Pense que aquela pessoa que está dando consulta ali vai lhe dar uma consulta sobre uma coisa que pode mudar a sua vida. E eu não acho que o valor desse processo é um valor para você arriscar com um consultor. Então procure já saber se aquela pessoa que está dando a consulta é um advogado, tá? Esse vídeo aqui engloba muitas coisas, eu procurei ser o mais objetivo possível, o vídeo foi muito longo, peço desculpas a vocês por isso, mas eu sei que as informações aqui são preciosas e vocês vão gostar, tá? Nos vemos no próximo vídeo, tchau, até a próxima, pessoal.